mas agradecendo a Deus porque ela esteve na igreja domingo agora com toda a família dela, e é uma bênção. A Laura pede oração pelo Anthony, que está com pneumonia. Aguarda daqui a pouco a nova avaliação, mas é preocupante, né? Porque já é recorrente, né? Essa pneumonia no Anthony. O Fábio pede oração pela Sofia, que está com bronquite e sinusite. Então, que o Senhor possa abençoar as medicações que ela está tomando e abençoar esse tratamento, como disse o Fábio, é um tratamento longo. Pelos pastores em geral, para que o Senhor possa guardar cada pastor, livrar de confusão e proteger cada um. Vamos orar também pelo nosso pastor Davi Rosa, né, que ele foi ofendido por um cachorro e faz muito tempo que ele não está conseguindo sair da cama. Pelas férias do nosso irmão Fábio, né? Depois o André não precisa repetir tudo, mas nós todos, irmãos, já estamos tendo consciência dos pedidos de oração, né, irmãos? Pela conversão dos nossos familiares, né? Que Deus tire do comodismo aqueles que se dizem crentes, mas não estão vivendo a vida cristã. Pelos nossos irmãos idosos, de forma geral, e pela Terezinha, irmã da dona Yolanda, que é diabética e está com Covid. Então, nós estamos tomando consciência de todos esses motivos de oração, irmãos, e no decorrer da semana também vamos orar por essas causas, né? E agora vamos ter uma oração com o nosso irmão André, seminarista André. Boa noite a todos, mais uma vez. Graça e paz a todos. São muitos nomes, né? Muitos pedidos de oração, mas esse é o lugar propício para que isso aconteça, né? Porque nós cremos num Deus que responde às nossas orações. É um Deus que é poderoso e nós confiamos nele e só temos ele a quem recorrer. Então, a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, vamos orar, meus irmãos. Bendito e exaltado Deus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor Deus, nesta noite. Deus, primeiramente, ó Deus, para exaltar o teu nome, porque só tu és santo, tu és, ó Deus, o detentor, ó Deus, de toda a glória. Não há outro, ó Deus, em que nós possamos, ó Deus, pronunciar, ó Deus, além de ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso refúgio, só o Senhor é a nossa fortaleza. E, ó Deus, rejeitamos qualquer um outro, mesmo porque não há. Então, bendizemos o teu nome nesta noite, ó Deus. E, ó Deus, diante de tantos, ó Deus, pedidos de oração, ó Deus, isto se revela, isso se traduz, ó Deus, na confiança que o teu povo tem. Não na oração do André, mas no poder, ó Deus, e na misericórdia do nosso Deus, que é soberano em graça, que responde às nossas orações, que, ó Deus, tem nos sustentados, mesmo quando os problemas parecem ser insolúveis, mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor está conosco todos os momentos de nossas vidas. Ó Deus, nós queremos Te apresentar, ó Deus, alguns pedidos específicos citados aqui esta noite, ó Deus. Primeiro, nosso irmão Joaquim Barbosa, ó Deus, que se encontra na UTI, ó Deus, que se encontra enfermo, ó Deus, há alguns dias, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, ao lado dele, que o Senhor esteja confortando o seu coração e mostrando, ó Deus, a ele que o Senhor é um Deus que está conosco o tempo todo. Ó Deus, nós te apresentamos também, ó Deus, a Kelly, ó Deus, que para nossa alegria, a alegria da tua igreja, ela esteve conosco no domingo passado, ó Deus, e todas as vezes que nós vimos isso, nós nos alegramos, ó Deus, e sabemos que o Senhor tem sustentado aquela família, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, cuida da Kelly, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que as dificuldades, ó Deus, são enormes, ó Deus, mas te pedimos, te rogamos, porque a tua palavra nos ensina que nós podemos fazer desta maneira. Ó Deus, atende as nossas orações nesse sentido, ó Deus. Esteja, ó Deus, com a Kelly e toda a sua família, com seu esposo, com seus filhos, ó Deus, abençoando-os, ó Deus, e mostrando que o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelo Anthony, ó Deus, que foi um pedido da Laura, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, intervindo, ó Deus, nessa situação, ó Deus, abençoando, ó Deus, trazendo cura onde precisa haver cura, ó Deus, trazendo libertação, trazendo, ó Deus, conforto, ó Deus, para aquela família, ó Deus. E, ó Deus, o pedido também que é feito, ó Deus, para o pastor, ó Deus, Davi Rosa, ó Senhor Deus, pastor Davi, que nós conhecemos tanto, ó Deus, a pessoa amada, ó Deus, a sua família
uma família amada, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com ele, ó Deus, agindo, ó Deus, de misericórdia na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos também, ó Deus, pelos nossos idosos, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, de mais idade, não só de nossas igrejas, ó Deus, mas aqueles que convivem conosco, os nossos parentes, ó Deus. Sabemos que passamos por momentos difíceis, ó Pai, mas, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda aos nossos idosos, ó Deus, e ajuda nós também, ó Deus, a que possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para auxílio, ó Deus, na caminhada, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar atento às suas necessidades, ó Deus, não apenas necessidades materiais, mas necessidades espirituais também. Em nome de Jesus, Pai, nós também temos o pedido da irmã Terezinha, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, ó Deus, das suas necessidades. Que o Senhor esteja, ó Deus, atendendo, ó Deus, o seu pedido, ó Deus, quando ela faz em secreto para o Senhor, ó Deus, nós não sabemos exatamente o que se passa com ela, mas nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, e, ó Deus, que a tua vontade, ó Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai. Agora, Senhor Deus, te pedimos também, ó Deus, de uma maneira geral, pelos nossos pastores. Em especial pelos pastores da nossa igreja, ó Deus, pelo pastor, ó Deus, Márcio Alonso, ó Deus, que tem sido um instrumento do Senhor, um instrumento valoroso, ó Deus, naquela localidade, ó Deus. E muito obrigado, eu particularmente peço ao Senhor, te agradeço, ó Deus, por fazer parte desta família da Igreja do Jardim América, ó Deus, que tem nos recebido de uma maneira tão gostosa. Isso, ó Deus, pela instrumentalidade, ó Deus, do pastor Márcio, o Senhor usou, ó Deus, possibilitando a nossa ida para aquela localidade. Muito obrigado pela vida dele, que o Senhor esteja atuando poderosamente com a sua esposa, com seus filhos, no seu lar, ó Deus. Muito obrigado. Enche, ó Deus, cada vez mais da tua unção, da tua graça, ó Deus, para que ele possa nos ensinar, ó Pai, a cada dia. O mesmo, ó Deus, vale para o nosso querido licenciado Fábio, ó Deus. Por que não dizer pastor Fábio, ó Deus? Muito obrigado porque ele tem sido bênçãos nas nossas vidas, ó Deus. O pouco do contato que eu tenho com ele, Senhor Deus, nós já sentimos algo, uma empatia muito grande, uma coisa gostosa, ó Deus, porque ele transmite isso a todos nós. Ó Deus, eu louvo pela família dele. Em especial, te peço pela sua filhinha, ó Deus, a Sofia, que andou enferma, ó Deus, nesses dias, mas que as tuas boas mãos estejam, ó Deus, sobre a família do Fábio, sobre a vida do Fábio, da sua esposa e dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor porque confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor atende às nossas orações. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor, que as tuas misericórdias, e a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus, e não foi diferente. E a tua fidelidade, ó Deus, se faz sentir durante as noites. Então, ó Deus, o teu povo está aqui, confiando, ó Deus, no Senhor. Confiando que o Senhor atende, ó Deus, as nossas orações. Nós pedimos ao Senhor, porque a tua palavra nos ensina que nós devemos interceder. Nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor cure realmente os necessitados. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo, ó Deus, solução para aqueles casos, ó Deus, em que são difíceis e que as pessoas talvez digam, não há mais solução. Mas nós sabemos que há solução. Até as preocupações, ó Deus, e os pedidos que não foram feitos aqui esta noite, em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas elas, e nós colocamos também diante do Senhor essas coisas. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, no nome santo, precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Todos estão me ouvindo bem aí? Todos estão ouvindo? Amém. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no Evangelho de João. Eu vou fazer algumas recapitulações bem rápidas aqui, e aí nós vamos entrar logo no prólogo, que é a parte que nós vamos olhar hoje, do versículo 1 até o versículo 18. Relembrando que na última semana, o que nós fizemos foi um apanhado geral, uma introdução ao Evangelho de João. E hoje nós vamos entrar no Evangelho de João propriamente dito. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer essa pequena recapitulação para a gente poder seguir. Nós vimos algumas coisas. Nós vimos, por exemplo, que esse quadro que apresenta a ordem cronológica do Novo Testamento, nós vimos que o Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito,
e ele foi escrito muito provavelmente entre o ano 85 e 90 depois de Cristo, muito próximo da escrita do livro de Apocalipse, né? Que fica aí por volta do ano 90 até o ano de número 100. Então, esse é o último evangelho a ser escrito. Primeiro vem o evangelho de Marcos, depois vem o evangelho de Mateus, depois vem Lucas, né? Aliás, Lucas primeiro, depois Mateus, e só quase na virada do século nós temos o evangelho de João. Nós vimos também que o evangelho de João, o autor é considerado o próprio apóstolo João, mas que o evangelho não traz essa indicação. No evangelho não está escrito lá, eu, João, que escrevo este evangelho. Nós temos duas indicações. Primeiro, quando ele fala do discípulo que é amado pelo Senhor, e uma outra indicação é que no evangelho de João é citado o nome de todos os apóstolos, menos o nome de João. E isto é um indício de que, então, foi João que escreveu. Ele cita o nome dos outros 11 apóstolos, mas não cita o seu nome. Então, isso também é um indício. Nós sabemos da data, já passei por esse ponto, os destinatários. Como esse evangelho é um evangelho bem mais distante, por volta do ano 90, 85 a 90, o foco de João é um foco diferente dos outros 3 evangelistas. Nós vimos, por exemplo, que Marcos ele escreve com um foco voltado para os romanos, para poder apresentar Jesus como Filho de Deus para os romanos. Lucas faz isso para os gregos e Mateus para os judeus. Os destinatários de João são a igreja, em geral, composta de judeus e gentios. Essa expressão gentios, eu creio que os irmãos já conhecem essa expressão, mas essa expressão no grego, ela é etnês, que nós podemos traduzir por etnias, não é? Então, quando a Bíblia fala gentios, o que ela está dizendo é povos, outros povos. Os judeus usavam essa expressão gentios para poder falar de forma pejorativa com todo aquele que não era judeu. Então, isso aqui, antigamente, tinha a conotação de ser como se fosse, sabe aquela expressão que o Kiko usa lá no Chaves, gentalha? Já viram isso? Ele não fala gentalha? Os judeus usavam gentios nesse sentido, para poder se referir a todos os que não eram judeus. E eles fazem parte da igreja do nosso Senhor. Nós vimos isso, por exemplo, no livro de Atos, né? O livro de Atos apresenta o evangelho indo para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus. Todos devem ouvir, todos devem participar da grandeza do evangelho. Então, nós podemos dizer que o evangelho de João tem um foco principal de anunciar Cristo para a igreja. Para a igreja. E isso nos leva a ver algumas coisas. Por exemplo, esse não é o evangelho que está muito preocupado com questões biográficas, certo? Não está muito preocupado, por exemplo, em mostrar as ações de Jesus. Pelo contrário, esse é um evangelho que está preocupado em definir que Jesus é Deus e definir teologicamente a relação entre Jesus e o Pai, a figura do Espírito Santo, não é? Então, esse é um evangelho mais teológico, não é? Ele é um evangelho mais para a igreja no geral. E também, nós vamos ver daqui a pouco, que ele tem outras características. Nós vimos mais também, deixa eu só passar aqui mais um pouco. Nós vimos, por exemplo, o objetivo desse evangelho, não é? O objetivo é levar pessoas à fé em Jesus Cristo e convencer aqueles que já creem em Jesus de que devem testemunhar sobre ele. Quando João escreve esse evangelho, nós estamos aí por volta do ano 90, e nós temos um imperador, que é o imperador Diocleciano, que é o imperador que está começando a perseguir os cristãos de forma muito dura. E é preciso mostrar para esses irmãos que a perseguição que é colocada contra o povo de Deus é também colocada contra o Cristo, contra a pessoa de Cristo. E esse evangelho, então, ele tem essa característica de fazer com que as pessoas se voltem para o testemunho, para que as pessoas se voltem para a confissão de quem Jesus Cristo é. Nós já passamos aqui, então vamos à frente. Nós vimos algumas coisas também, por exemplo, essas aqui são detalhes bem pequenos, mas são importantes. João tem 21 capítulos.
e 879 versículos. A condição de João, se de fato ele é o escritor, como nós cremos, é uma condição de testemunha. João é testemunha ocular. O público-alvo é a igreja. A referência que ele faz de Jesus no seu livro é Jesus como o Filho de Deus. Esse livro não está preocupado com genealogias. Ele simplesmente aponta Jesus como Filho de Deus. A ênfase desse livro, desse evangelho, são os diálogos. Nós temos, por exemplo, o diálogo no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 6, diálogos importantes entre Jesus e algumas pessoas, e lá no capítulo 21, um diálogo também muito importante entre Jesus e Pedro, o apóstolo Pedro. Então, essa é a ênfase desse evangelho. Nós vimos também a estrutura do livro. Esse livro tem um prólogo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre esse prólogo. Depois você tem o livro dos sinais, certo? Que começa no capítulo 1, verso 19, e vai até o capítulo 11, verso 46. É a estrutura que nós chamamos de livro dos sinais, e depois a segunda parte, o livro da paixão. Essa segunda parte aí, livro dos sinais, é assim chamada, porque a palavra sinais aparece muitas vezes. O que João está querendo mostrar? Que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio habitar no meio do seu povo. Então, tudo que acontece, as curas, todos os milagres que acontecem são para apontar para a figura de Jesus como o Filho verdadeiro de Deus e como o Deus encarnado que está habitando entre nós. Depois nós temos o livro da paixão. Na última aula, até a Eline falou sobre a questão da paixão, e de fato é isso mesmo, eu respondi assim, de forma mais espontânea, mas olhando alguns escritos, e todos têm um consenso, né, de que a ideia aqui da paixão está ligado ao termo no latim, passione, que tinha a ver com a ideia de alguém que está sofrendo de amor, sabe? Alguém que está sofrendo de amor, sofrendo interiormente. E quando nós falamos a paixão de Cristo, nós estamos falando daquele momento dos acontecimentos ligados ao nosso Senhor, em que ele sofre pelo seu povo, pelos eleitos. Ele ora e sai sangue dos seus poros de tanta angústia que ele está passando. Depois ele suporta todo tipo de tortura por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor a nós, por amor ao seu povo, né? E isso, então, é conhecido como a paixão de Cristo. O sofrimento de Cristo por amor. Amor a nós, um amor incondicional. Então, essa é a terceira parte. E, por fim, nós temos um epílogo, capítulo 21, onde nós temos, por exemplo, a conversa entre Jesus e Pedro, e uma conversa muito significativa, e nós vamos olhar mais à frente. Dito isso, nós podemos avançar. Características do Evangelho de João, algumas eu já até falei. Uma delas é que é um evangelho evangelístico. Ora, todos os evangelhos são evangelísticos, é uma redundância. Mas o que nós estamos querendo dizer é que, se você, por exemplo, está tratando com um novo convertido, ou com alguém que tem dificuldade de entender quem Jesus Cristo é, e Jesus como Filho de Deus, nada melhor do que você apresentar para essa pessoa o Evangelho de João. É sempre o melhor caminho para se introduzir uma pessoa nos escritos do Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de João. É um evangelho que vai fazer relação com o Antigo Testamento? Vai, mas vai fazer isso de forma mais clara. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos ou de Lucas pressupõem, de certa forma, um tipo de conhecimento anterior. O Evangelho de João, não. Ele, além de dar a referência, ele já deixa explicado o que ele quer dizer, e isso fica mais fácil aqui para poder evangelizar, para poder mostrar para as pessoas quem Jesus Cristo é. Depois, é um evangelho extremamente cristológico, ou seja, é o evangelho que está preocupado em mostrar a pessoa de Cristo, as duas naturezas de Cristo. Isso está muito claro. Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, quando nós estamos estudando a cristologia, que é o estudo de Cristo, da pessoa de Cristo, o Evangelho de João é o evangelho a qual nós nos recorremos com muita frequência. Outro ponto, esse é o evangelho do eu sou. E mais à frente,
o seminarista André vai ter a oportunidade de falar também sobre esse ponto, que é o quê? Jesus, aqui no Evangelho de João, em 7 ocasiões, ele se apresenta como o eu sou. Aquilo que Deus fala com Moisés, lá no Sinai, no capítulo 6, eu sou o que sou, aqui no Evangelho de João, vai ficar mais claro. Nós temos aqui, basicamente, eu não diria apenas o cumprimento, mas a revelação máxima daquilo que Deus disse para Moisés. E aqui no Evangelho de João, Jesus vai dizer, eu sou, 7 vezes. E isso é muito significativo para a nossa compreensão de quem Jesus é. Depois, esse é o Evangelho do testemunho. Nós, às vezes, usamos a palavra testemunho de forma errada. Nós usamos testemunho geralmente ligado à questão do comportamento. Alguém fala assim, o irmão fulano de tal não deu bom testemunho, né? Quando nós falamos isso, nós estamos falando de comportamento na maioria das vezes, né? A pessoa agiu de forma errada e tudo. Mas as escrituras, quando tratam dessa palavra testemunho, essa palavra é usada de forma mais ampla. Testemunho nas escrituras tem a ver também com a confissão pública que você faz de quem é Jesus e da sua fé. Nós somos chamados para testemunhar no mundo não apenas com o nosso comportamento, mas também com a nossa voz, mas também com o anúncio de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo veio para salvar todos aqueles que se acham perdidos em trevas. Então esse é o evangelho que vai sempre nos desafiar a terminar o estudo e aí trabalhar amanhã, aí fazer qualquer coisa e testemunhar de quem Cristo é para os perdidos. Esse também é um evangelho trinitário, e isso é muito bonito de se perceber, que a pessoa de Deus o Pai e a pessoa de Deus o Filho, e o anúncio de que o Consolador virá, o Espírito Santo, o Espírito de Deus virá, isso também fica muito claro, muito palpável nesse evangelho. Não que nos outros não esteja, mas nesse evangelho, essa é uma característica muito forte. A figura de Deus, a figura de Jesus Cristo como Redentor e a figura do Espírito Santo como preservador dos eleitos, do povo de Deus, isso vai ficar muito claro nesse evangelho. Agora vamos entrar na aula de hoje, que basicamente é o prólogo de João. Mas antes da gente começar a leitura, é importante a gente entender o que é prólogo, né? Porque a gente fala prólogo, e aí fala assim, o que é isso, né? A palavra prólogo, ela vem do grego, que é prólogos, né? Que significa escrito preliminar, certo? Então, prólogo é o mesmo que introdução, prefácio, prefação ou preâmbulo, né? É a introdução de um trabalho onde o autor desenvolve as ideias preliminares sobre o assunto que vai desenvolver no desenrolar da obra. Já viu quando você está lendo um livro e você pega a introdução do livro e o autor ele apresenta na introdução a tese, não é? Ele diz lá, olha, esse meu livro, a tese é essa. Eu quero tratar deste assunto. E aí ele vai dizer, os meus argumentos serão esses. E aí ele diz, no capítulo 1, eu vou tratar disso. No capítulo 2, eu vou tratar daquilo. No capítulo 3, eu vou tratar daquilo. Já viram isso, né? Em livros. Ora, o que João está fazendo aqui é exatamente isso. Ele começa o evangelho do versículo 1 até o versículo 18, fazendo uma introdução, e nós vamos ver agora, daqui a pouco, em alguns quadros, que tudo aquilo que João apresenta nesse prólogo, nessa introdução, vai ser discutido depois no decorrer dos 21 capítulos de João. Não fica nada de fora. João é um escritor muito organizado. E ele começa o seu livro já apresentando tudo aquilo que ele vai desenvolver com mais detalhes mais à frente. Certo? Então, se alguém perguntar para você em algum momento aí, o que significa prólogo? Você já sabe. Ora, prólogo é o escrito preliminar, a introdução. E é muito importante se lembrar que é uma introdução que tem todo o assunto que a obra vai tratar. Ok? Vamos mais à frente. Vamos olhar mais algumas coisas aqui. Só um minuto. Eu acabei clicando num botão errado aqui. Opa. Vamos lá. Agora sim. Vamos fazer essa leitura, então.
E eu gostaria de contar com a ajuda dos irmãos para essa leitura. Quem é o primeiro que se habilita a ler os 5 versículos que estão aí na tela? Deixa eu ler. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ok. Eline, por favor, pode ler do 6 ao 11? Sim, 6 a 11. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Outra pessoa. Mariana, pode ler do versículo 12 ao 14? Sim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Kathleen, consegue ler aí do 15 ao 18? Sim. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Eu gosto dessa citação que eu coloquei aqui, do Cássio, que ele diz o seguinte, eu vou ler. De forma suprema, o prólogo resume a forma, a palavra, que estava junto com Deus no princípio e entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Em outras palavras, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. O restante do livro é uma ampliação deste tema. Sabe, no livro de Jó, capítulo 10, quando Jó está no auge do seu sofrimento, Jó se vira para Deus e fala assim, tens tu carne como temos nós? Em outras palavras, o que Jó está falando é o seguinte, Deus, o Senhor não sabe o que é ser humano. O Senhor permitiu que eu tivesse todas essas perdas e sofresse dessa forma, mas o Senhor é Deus. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. E o Senhor não sabe o que é sofrer como eu. Ora, o Evangelho de João é uma resposta também a Jó, como alguns teólogos, como Carson diz. É uma resposta muito clara. Jesus veio em carne. Deus veio habitar entre nós. O próprio Deus. E isso aqui é importante para nós, sabe por quê? Porque a nossa religião, irmãos, não é uma religião abstrata. Tá? A nossa religião não é um negócio de falar assim, eu creio em Deus. A pergunta é, que Deus? Não é? Que você tem várias compreensões aí de Deus. Mas quando nós falamos assim, eu creio em Jesus, o Cristo, e ele é a imagem do Deus invisível, como depois Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, isso coloca a nossa fé dentro da história. O nosso Deus, ele de fato é um Deus que criou o tempo, criou todas as coisas, ele está acima de tudo, mas ele também está dentro da história. Ele veio habitar conosco. É um Deus
tangível, ou seja, é um Deus que os apóstolos puderam conversar. É um Deus que ungiu as pessoas com o Espírito Santo, derramou a graça sobre as pessoas. É um Deus que pregou aqui nessa terra. É um Deus que não estava mais no Sinai, certo? Fazendo a montanha tremer. E também não é o Deus do tabernáculo, que estava longe das pessoas, nem do templo, mas agora é um Deus que está conosco. É o Emanuel, lá de Isaías, o Deus conosco, habitando no nosso meio, certo? Então, esse evangelho nos aponta para essa concretude da nossa fé. Às vezes a gente vive uma fé muito abstrata, sabe? Muito abstrata. Falando de assim, eu creio em Deus, né? Já viu quando alguém vira para você e fala assim, você tem que ser como Jesus? A grande pergunta é, o que isso significa? Né? O que isso significa? O que significa ser como Jesus? Alguém pode responder e dizer, olha, eu não sou judeu, eu não vivo na Palestina, certo? Lá do primeiro século, eu não sou galileu, eu não nasci em Belém. Ora, o Evangelho de João, ele está aqui para responder essas perguntas também. Sabe, o Evangelho de João apresenta o caráter de Jesus, apresenta o pensamento de Jesus, apresenta, sabe, o coração de Jesus, apresenta o modo como Jesus via o pecador, como vê a nós, né? O modo como Jesus via, por exemplo, a tentativa, por exemplo, de Nicodemos de pedir sinais, e Jesus vira para ele e fala assim, você precisa nascer de novo para você, de fato, contemplar o reino de Deus. Você não vai contemplar o reino de Deus se você não nascer de novo. Entendeu? Então, esse é um evangelho que nos leva para essa vida prática, para essa vida de ter Jesus na prática conosco. Agora, vamos olhar para o prólogo com um olhar que tem a ver com todo o evangelho. Vamos olhar para os 11 assuntos. 11 assuntos que tem aí no prólogo. Eu espero conseguir fazer isso tudo hoje. Vou tentar correr com alguns pontos aqui. No prólogo, do versículo 1 até o versículo 18, nós temos 11 pontos que são muito importantes. E quando João anuncia esse ponto, no prólogo, ele está apontando para algo que ele vai falar depois, no restante do Evangelho. Certo? Então, vamos olhar para essa dinâmica de como é que João faz isso, e vamos aprender que tudo que ele fala no prólogo, ele vai desenvolver depois nos outros capítulos, certo? E aí a gente vai seguindo aqui para poder aprender isso. A primeira coisa que João vai tratar é a pré-existência do Logos. Isso aqui parece, às vezes, um palavrão, né? Mas como é que nós traduzimos a expressão Logos aí na nossa Bíblia? Como é que está? Verbo. Verbo. Não é assim que está? Quem gosta de língua portuguesa aí, o que é um verbo? Quem pode me dizer aí o significado do termo verbo? Quem pode me dizer? Palavra que exprime uma ação. Palavra que exprime uma ação ou também um estado, não é? Pode exprimir um estado também, por exemplo, os verbos de ligação, né, exprimem estado. Mas, basicamente, quando nós falamos de verbo, nós estamos falando de um termo que exprime ação, certo? Os gregos usavam muito essa palavra logos. Essa palavra era muito usada na época de João. Só que essa palavra era usada de forma diferente da forma como João está usando aqui. Se você estivesse conversando, por exemplo, com um grego da época de João e perguntasse para ele assim, o que é o logos? Ele vai dizer para você, olha, o logos é o princípio formador de todas as coisas. O mundo existe por causa do logos. Mas ele não tinha condição de dar mais explicação do que essa. Por quê? Porque os gregos bem antigos, da época do Sócrates, por exemplo, já tinham tido outras explicações para o princípio formador de todas as coisas. Por exemplo, você já deve ter ouvido aquela ideia de que o mundo veio do fogo, que o mundo veio da água, certo? Que o mundo veio do ar, não é? Que o mundo veio da terra, que todas as coisas foram criadas do fogo ou da terra, dos 4 elementos, né? Depois eles entenderam que o mundo foi criado pelo logos, que a palavra logos para os gregos tinha a ver com razão. Tanto é que essa palavra é da onde deriva a palavra lógica, certo? Vem dessa palavra aí.
E aí, se você falasse com um grego, ele ia dizer, olha, o mundo veio do Logos. E se você perguntasse o que é o Logos, ele não saberia te responder. O que João faz? João pega essa palavra, Logos, e diz, o Logos é Deus. O Logos é Deus. Ele é o princípio formador de todas as coisas. Ele está desde o princípio. Não há nada antes de Deus. E olha só, como é que começa Gênesis 1? Quem consegue recitar de cabeça aí? No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica lá é Bereshit. Bereshit, que há uma junção aí de uma preposição com o substantivo princípio. Quando você fala princípio, você está dizendo o seguinte, que é o começo, da qual não tem nada de forma anterior, não tem nada para trás. Certo? É o começo mesmo. Né? Então, o que Gênesis está dizendo? No princípio, no começo de tudo, criou Deus. Ora, se criou Deus, Deus ele é anterior ao princípio. Certo? Ou seja, Deus é aquilo que dá início até mesmo ao princípio das coisas. Deus é o ser supremo, sobre a qual não se pode, por exemplo, dizer que teve pai, que teve mãe. Ele é todas as coisas, ele é o começo, e ele não tem, por exemplo, como a gente dizer assim, olha, houve um momento onde houve uma explosão, houve alguma coisa e Deus simplesmente veio a existir. Porque se a gente pudesse dizer isso, a gente teria que dizer que há algo anterior a Deus. Certo? Nós, na filosofia, chamamos isso de ceticismo pirrônico. É um palavrão, viu? Que é quando você tenta explicar uma coisa tentando achar uma origem. E a pergunta é, qual que é a origem de Deus? E a resposta é, ora, ele é a própria origem. Não tem nada antes dele. Ele é desde sempre. E não tem nada para trás. Ele é que cria todas as coisas. E aí, lá no Evangelho de João, a palavra usada é arquê. Vocês já devem ter visto essa palavra, por exemplo, quando a gente fala arquétipo. Arquétipo é molde, modelo, não é? E a pergunta é, o mundo veio de qual modelo? De qual molde? E a resposta é, de Deus. Deus é o criador de todos os modelos. Deus é o criador do princípio. Deus é o criador do tempo. Deus é o criador das galáxias. Deus é o criador de todas as coisas. E olha, o texto de João vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que está sendo colocado aqui também é que João está devagarinho apresentando para nós a pessoa de Cristo, como sendo o princípio formador de todas as coisas. E aqui há um outro ponto importante. Quando Deus fala, Deus age. A palavra de Deus não está dissociada da ação. Tá? Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Ele só precisou dizer. Ele não precisou pegar nada. Está escrito em algum momento que Deus pegou alguma coisa para criar os luzeiros? Ele criou através da sua palavra. E o que João está apresentando para nós aqui bem devagar é que Jesus é essa palavra. Jesus é o verbo. Jesus está desde o princípio. E olha só, o versículo de número 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui é um ponto importante, irmãos. E esse ponto aqui é um ponto controverso para quem não crê em Cristo. Porque se você não crê em Cristo, se você não crê na palavra de Deus, você tem muita dificuldade de explicar o início das coisas e explicar a razão pela qual as coisas existem. Porque você vai estar sempre errando. Você vai estar sempre apontando causas falsas. Por exemplo, o Big Bang, certo? Ou um tipo de criação do mundo, porque o texto está dizendo todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Se você quer entender o mundo, você tem que ir para Cristo.
E aqui há um ponto importante, porque a nossa maneira de pensar, a forma de um cristão pensar, ela precisa passar por esse ponto aqui. Se você quer entender a criação, não tem como você começar a não ser por Jesus, por Cristo. E é isso que João está colocando aqui. Cristo é o início de todas as coisas. Ele é a própria palavra. E olha só, o que João vai dizer, por exemplo, lá na frente, no capítulo 17, versículo 5, que está aí na tela. Ele vai dizer o seguinte: e agora, Jesus orando, tá? E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus, ele existe antes do mundo, antes do universo, ele está com o Pai, ele é o próprio Pai. Ele está junto do Pai. E aqui é um ponto que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com os testemunhas de Jeová, certo? Que tanto os testemunhas de Jeová, como, por exemplo, os muçulmanos também, né? Os islâmicos, né? Eles creem que Jesus Cristo é um ser muito importante, mas Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um profeta, Jesus Cristo é um ser evoluído, mas ele não é Deus. Ora, o que as Escrituras estão dizendo aqui, que Jesus Cristo é quem? Ele é Deus. Ele está desde o começo com o Pai. Ele não tem criação. Ele não tem início. Ele é o próprio início. E ele existe antes do nosso início. E ele está desde sempre existindo e para sempre existirá. E olha, esse ser tão grandioso, tão poderoso, veio habitar no nosso meio. Veio a essa terra. Se humilhou e entrou na nossa atmosfera na forma de um bebê. Nasceu em Belém. E isso é um estágio tremendo de humilhação, não é? Porque imagina, esse Deus grandioso, que é tudo, ele encarnou e veio habitar entre nós. Nilza e Júnior? Vou perguntar. Ô, Fábio, no Testemunho de Jeová, eu nunca li a Bíblia deles, mas não é igual, não é parecido com a nossa? Não, não é parecida com a nossa, não. Tanto é que a tradução que eles usam é a chamada tradução do Novo Mundo, não é? E a tradução é completamente diferente. Se eu tiver enganado, a tradução do Novo Mundo é a tradução dos Mormons, não é? Acho que é isso mesmo. Estou fazendo confusão entre Mormons e Testemunho de Jeová. Mas é fato que eles não usam a tradução como a nossa, certo? E eles entendem que, por exemplo, quando fala aqui do verbo, não está falando de Jesus. E quando fala de Jesus como o unigênito Filho de Deus, eles interpretam isso de forma literal, dizendo assim, tá vendo? Jesus Cristo foi criado. E se Jesus Cristo foi criado como um filho, ele é uma criatura. Ele pode até ser uma criatura especial, mas ele é uma criatura, como nós, certo? Mas é importante dizer que quando fala unigênito, o certo é dizer, ele foi gerado do Pai, da mesma substância. Ele é o próprio Pai. Ele saiu do Pai. Ele não é como nós, por exemplo, que fomos criados do barro, do pó da terra. Jesus Cristo sai do Pai. Ele é a mesma substância do Pai. E isso eles não aceitam. Ok? Por exemplo, quando Jesus Cristo fala assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles não têm isso em mente. Então, você pode até... essa passagem existe no Novo Testamento deles, mas quando fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, esse texto não está na cabeça deles apontando para a ideia de que Jesus Cristo é Deus. Está simplesmente apontando a ideia de que Jesus Cristo é alguém que tem uma mensagem poderosa, e essa mensagem é uma mensagem de salvação. Então, todo mundo que vai ao Pai precisa ouvir essa mensagem. Então, se você for conversar com o Testemunho de Jeová, ele vai dizer, olha, a gente respeita, a gente entende que Jesus é um profeta, um grande homem, mas ele não é Deus. Só existe um Deus. Isso. O Testemunho de Jeová já me falou isso. Entendeu? Só existe um Deus. Esse é um ponto que faz diferenciação. Esse ponto aqui... Oi? Trindade, então, eles não acreditam, né? Não acredito na ideia de que existe uma trindade, como nós entendemos, né?
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas em um só. Nesse ponto também eles são chamados de unitaristas. Unitaristas. Pasmem vocês, viu? A Kathleen vai se lembrar, um tempo desse atrás a Kathleen estava lendo um livro e nesse livro aponta que os presbiterianos, durante um período da história na Inglaterra, foram unitaristas, viu? Foram unitaristas. Mas isso é história para um outro momento. Minha tarefa aqui é só colocar essa pulga na orelha de vocês e sair correndo. Depois a gente trata sobre isso em outro momento, tá? Depois vocês perguntam para a Kathleen onde ela leu isso. E era uma citação muito interessante. Mas foi um período muito breve da história dos presbiterianos, onde eles não criam na Trindade como nós cremos hoje. Não deixavam de crer em Jesus, tá? Mas era uma mistura aí muito esquisita. Mas isso fica para outro tempo. Vamos à frente, vamos olhar outros pontos do prólogo. O segundo ponto é que João vai dizer assim, em Jesus estava a vida, nele estava a vida. Ele diz o seguinte, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A expressão grega aqui para vida é zoe. Zoe. E é interessante isso porque os gregos usavam muito essa palavra para falar sobre a ideia aquilo que a gente chama hoje de alma, né? Aquilo que a gente chama de alma. Depois eles usaram outra palavra para isso, que é a palavra psique, né? Foi usada essa outra palavra, mas no começo a palavra era zoe. Ou seja, esse ânimo, essa capacidade de pensar, essa capacidade de ver as coisas, de falar, de juntar 2 mais 2, 4, né? De pensar o mundo, isso era o que era chamado de vida, certo? E aí o texto de João está dizendo assim, a vida, a verdadeira vida, estava nele. E a vida era a luz dos homens. E olha o que ele vai dizer no capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Note que, o que acontece quando o homem peca? Quem se lembra da maldição do pecado? É a morte. A morte. A morte. E a morte em 3 aspectos, certo? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Certo? A morte física, espiritual e a morte eterna. E a partir disso, o homem, ele então não tem vida e ele também agora não está mais em luz, ele está nas trevas. E quem é que vem ao mundo para trazer a verdadeira vida e a verdadeira luz? Ora, é o próprio Cristo, certo? É o próprio Cristo. Ele vem para poder mudar isso. Janaína, por favor. Só uma dúvida. A morte eterna consiste na separação eterna de Deus com os homens? Quando nós falamos de morte eterna, nós falamos dessa reprovação aos ímpios que serão lançados no lago de fogo. Quando nós falamos de morte espiritual, nós estamos falando, Janaína, dessa incapacidade do homem ir até Deus por si mesmo. O homem, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está morto espiritualmente, ele não tem vida. Portanto, ele não consegue olhar para cima e falar assim, Deus, eu quero te aceitar, eu quero te recusar. O homem não pode fazer isso porque ele está morto, ele está separado de Deus. E a morte eterna é o último estágio disso, né? É quando o homem será completamente lançado no lago de fogo e viverá eternamente separado de Deus, certo? Então, essa diferenciação aí é importante. João aqui está falando que Jesus é a verdadeira vida. E isso tem aplicações muito práticas para nós, não tem, meus irmãos? Porque, olha só, as pessoas estão buscando vida em outras coisas, não estão? E as pessoas estão buscando luz também em outros locais, em várias formas, não é? Você vê isso, por exemplo, quando você vai num parque hoje, você vai nos parques aí de Goiânia, o que você mais vê é pessoas correndo, não é? Pessoas fazendo caminhada, pessoas correndo, pessoas com corpos bonitos, né? Todo mundo cuidando do corpo e tal. É óbvio que isso é muito bem-vindo, isso é positivo, não é? Está todo mundo buscando saúde, certo? Só que existe condição de alguém encontrar vida, verdadeira vida e verdadeira luz, a não ser em Cristo? João está dizendo, impossível, porque nele estava a vida e ele é a luz dos homens.
Não tem luz em outro lugar. É isso que João está apresentando aqui, certo? E o próprio Cristo vai dizer assim, olha, o Senhor me concedeu isso, o Pai me concedeu isso. E eu vim neste mundo como essa luz para as pessoas. Vamos à frente. E aí, esse outro ponto, basicamente é muito parecido com o ponto anterior, é que a vida é luz. A vida é luz, certo? E olha só o que diz, depois Jesus vai dizer no Evangelho, no capítulo 8, verso 12. Quem pode ler o que está na tela aí? Eu posso ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse ponto, eu já tinha falado sobre ele no ponto anterior também. Ou seja, não há possibilidade de alguém sair das trevas se não for através de Jesus. E João fala isso no prólogo, e ele vai desenvolver isso, por exemplo, no capítulo de número 8. E aqui é um dado histórico muito importante, talvez vocês vão se lembrar, que nós já falamos sobre isso na igreja em outro momento. Havia em Israel uma festa muito importante, que era a festa dos tabernáculos, e dentro da festa do tabernáculo você tinha duas cerimônias muito importantes. E a última cerimônia, que era a chamada Festa das Luzes, é onde você tinha um candelabro enorme no pátio do templo. Esse candelabro, ele tinha mais de 10 metros de altura, e um sacerdote usava uma escada para subir e acender as lâmpadas daquela menorá, né, daquele candelabro de 6 braços. E aquilo era um monumento muito bonito, todo mundo ficava vendo aquele candelabro enorme no pátio, aceso, e as pessoas ligavam também pequenas lamparinas, né, e era chamada de Festa das Luzes. A ideia era de que o povo estava rememorando Deus como o verdadeiro guia de Israel, o verdadeiro Deus que dá luz para o povo. Foi no contexto dessa festa que Jesus se levanta e diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Ou seja, Jesus está apontando para aquela festa e dizendo assim: tudo isso que vocês estão vendo se cumpre em mim. Essas lamparinas todas acesas, elas são importantes apenas como um símbolo, como um sinal, mas que se cumpre em mim. Se alguém quer verdadeira luz, precisa vir a mim. Sem mim, está em trevas. Mariana? Fábio, eu queria que você juntasse essa parte, então, do candelabro, da luz, e ver se dá para fazer um link aí com a prática de acender velas aos mortos. É uma forma de querer dar luz para quem, né, para quem faleceu, porque a Igreja Católica tem essa prática, né? Porque você, dentro do catolicismo, você tem a ideia de que há vários destinos para as pessoas que morrem, né? Você tem aquilo que eles chamam de limbus infantum, que é o local para onde vai as crianças, né? O limbus patrum, que é o lar dos pais, né? Lá dos patriarcas. Você tem o purgatório, né? Que é para onde vai a alma da maioria das pessoas. Só os santos é que vão para o céu direto, né? Os seres humanos normais vão para o purgatório. E como eles estão no purgatório, a palavra purgar significa que, como eles são pecadores e tal, eles estão passando por um detox. Posso usar essa expressão assim, precisam passar por um detox para poder depois ir para o céu, né? Precisam dar uma desintoxicada aí do pecado. Então, nós que estamos aqui, devemos acender luzes para essas almas que estão no purgatório, para que elas encontrem, de fato, o caminho e vão em direção ao céu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, de fato, há 2 destinos automáticos para aqueles que morrem, ou o céu ou o inferno, certo? O próprio Jesus, na cruz do Calvário, diz: se você crê, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há essa possibilidade, não é, da gente interceder por alguém que morre, né? E ter uma segunda chance através da nossa intercessão. Mariana? E juntando tudo isso, a gente vê a nossa necessidade de evangelizar e mostrar a verdadeira luz,
especialmente, por exemplo, o trabalho que a UPH fez, o Júnior até participou, de entregar bíblias nos finados. A gente vê aquela quantidade enorme de gente indo acender vela para os mortos, o cemitério fica tomado de velas acesas, e até nas outras datas também, quando a gente tem que ir num cemitério, né, fazer um sepultamento, né, tá ali aquele tanto de vela sendo queimada pelos mortos, e nós olhando isso, a gente vê a imensidão do campo que precisa da evangelização, porque é a ignorância da palavra sã, né? Sim, sim. E é importante também um outro dado, é que, assim, dentro da igreja protestante, durante muito tempo, nós fazíamos a famosa Festa das Luzes, né? A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro ainda faz, ainda, até hoje, né? Semana passada eu tinha visto um vídeo sobre isso, depois eu posso, alguém pode me perguntar desse vídeo aí, eu posso mandar. Você pode colocar lá a Festa das Luzes também, da Igreja Presbiteriana, você vai ver isso aí. Eles faziam isso num culto, né? Onde as luzes eram velas, né? Que eram acesas, todo mundo ficava com uma vela, e aquilo ali simbolizando a luz que vem no meio das trevas, né? Que veio trazer salvação ao mundo, né? Mas não no sentido de intercessão, tá? Orar pelos mortos, tentar interceder pelos mortos, não há a menor possibilidade para isso. Vamos à frente. Depois disso, no prólogo, João apresenta a luz sendo rejeitada pelas trevas e pelos ímpios. E olha só, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só, versículo 3, capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que João fala no prólogo é que a luz, ela de fato resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Quando João fala isso, ele está apontando para aquilo que aconteceu no Calvário, certo? No Calvário, Cristo de fato morre e ele vence a morte, ele vence o diabo, as trevas não prevaleceram. Mas as trevas, de fato, elas rejeitaram a luz. E isso depois é desenvolvido no capítulo 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Ora, nós podemos ver isso nos dias de hoje. Isso também tem uma franca relação conosco. Tem uma franca relação com o avanço do evangelho. Os homens que estão em trevas, a humanidade em trevas, ela não quer a luz do evangelho. Por quê? Porque a luz do evangelho traz incômodo. Traz incômodo. E é interessante isso porque o pastor Francis Schaeffer, um pastor presbiteriano da década de 60, 70, ele disse o seguinte: é ingenuidade da igreja pensar que a nossa evangelização será bem recebida pelo mundo. Não espere que pecadores, pelas quais você está mostrando para ele assim, você está em trevas, você está na sujeira, você está na imundície, não espere que essas pessoas te recebam com flores. Não espere que essas pessoas te recebam de braços abertos. Então, quando a gente fala assim, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, nós precisamos entender que nós vamos lutar contra rejeição, contra, muitas vezes, perseguição. Às vezes, a gente olha para a igreja hoje, está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Talvez seja um sinal da gente pensar assim, será que nós estamos fazendo o que nós deveríamos estar fazendo? Porque quando nós começamos a anunciar o mundo à luz, ora, as trevas automaticamente se levantam. E as trevas automaticamente se levantam contra tudo aquilo que traz luz para a sua imundícia, para a sua condição, e ninguém gosta. Certo? Então a gente tem que pensar nisso. Não espere que você vai virar para um pecador e falar assim, olha, você está indo para o inferno, viu? Por causa disso, ele vai falar para vocês, nossa, obrigado. Né? Que alegria, que felicidade ouvir isso. Geralmente, às vezes, é oposição mesmo. É reagindo de forma violenta. Por quê? De forma violenta de várias formas, né? Não apenas física, né? Verbal, ou até mesmo saindo. Por quê? Porque você está anunciando a luz. E Jesus Cristo foi rejeitado. Não devemos esperar menos do que isso. Certo? Vamos à frente.
a luz não é extinta pelas trevas. Isso é uma grande verdade e isso está no prólogo também, e depois ele vai progredir isso. Esse é o último ponto que nós vamos ver hoje. Nosso tempo já está acabando. Quem pode ler o versículo 5 que está aí na tela do prólogo? Eu posso ler. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ok. Agora, por favor, Janaína, lê o capítulo 12, verso 35 a 36. Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Isso aqui é um trecho muito importante que joga luz sobre o que está no prólogo, e o prólogo joga luz sobre esse texto também. Só um minutinho, daqui a pouco eu libero aí, viu, Júnior? Só fechar esse raciocínio aqui. E é interessante isso, porque, de fato, Jesus está falando assim, olha, vocês estão com a luz. Ele está falando dele, né? Vocês estão comigo. E eu sou a luz que ilumina todas as coisas, né? E olha, enquanto vocês estão comigo, andai enquanto tendes essa luz, para que as trevas não vos apanhem. E aqui, trevas tem a ver com a perseguição que virá daqui a um tempo, toda essa oposição ao povo de Deus, né? E aí ele vai dizer, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, quem anda nas trevas e quem é essa treva está perdido, certo? Está perdido. Aí o versículo 36 ele fala, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. O que acontece é que muitos dos que estavam com Jesus, com a luz, durante os 3 anos, não tiveram essa capacidade de crer. Não creram de fato. E eles continuaram em trevas depois da ida de Jesus. Ou seja, não é porque alguém está com Jesus ali, como alguns discípulos estavam, que estão de fato em luz. Havia as pessoas que estavam próximas a ele que estavam em escuridão. Os próprios discípulos, em muitos momentos, se mostraram incrédulos ao que estava acontecendo, certo? E aí é interessante porque quando Jesus vai, depois no capítulo 13, 14, ele vai dizer sobre a vinda do Espírito Santo, que é o ajudador, aquele que vai vir para continuar mantendo essa luz acesa, certo? Ou seja, isso não vai ser extinto pelas trevas, ou seja, trevas aqui simbolizando a perseguição, a luta contra o povo de Deus e todo esse mundo que não crê em Deus. Júnior. O som está desligado. Hein, Fábio? Só esse raciocínio, quando fala para o pecador aí, a cidade vai estar indo para o inferno. Ele fala assim, ainda bem. Só que eles não têm ideia que eles vão ter a vida eterna, né, no fogo eterno, né? Eu já uma festa lá, né? Eu já ouvi pessoas brincando com essa questão do inferno. De fato, isso pode acontecer. Pessoas podem olhar para a ideia de inferno e pensar tudo isso é um blefe, isso é coisa de religião. Mas, como o C.S. Lewis já disse uma vez, se isso for mentira, você só perdeu esta vida, não é? Mas, se isso for verdade, você perdeu esta vida e a próxima, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Com esse desdém aí. Nós cremos que o inferno como o céu são eternos, né? E haverá juízo eterno e haverá graça eterna. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Nós ainda temos que olhar mais coisas no prólogo aqui, e à medida que a gente vai caminhando, o assunto vai ficando mais difícil, tá? Por hora, o assunto está mais tranquilo, a gente está indo assim, daqui a pouco o João vai aprofundando aqui no prólogo, a gente vai vendo as relações que tem com os outros capítulos, mas nós vamos continuar depois, nas próximas semanas, estudando isso aqui.
Por hora, eu quero perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algo que não ficou bem explicado, e eu gostaria de ouvi-los, e aí a gente já caminha para terminar. Tudo ok? Ok. Janaína levantou. Posso falar, fazer uma questão? Sim. Fazer só eu lembrei da ligação, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, né? Nós devemos refletir a Cristo nesse mundo, né? E, de fato, o mal não subsiste à luz, né? Sim. Nós somos chamados para ser luz neste mundo. E a ideia de luz, naquela cultura lá, estava muito ligado à ideia de direcionamento, né? Porque imagina só, eu não sou rural, né? Eu nasci na cidade, mas eu já cheguei em alguns locais assim na roça e à noite, que às vezes quando você tem a lua lá no céu muito bonita, você consegue ver, né, as coisas e tal, mas fora isso, é difícil você se localizar no meio do mato à noite. Se a escuridão for muito grande, você não chega um palmo na sua frente, né? Então, quando se falava em luz naquele contexto, a ideia era muito de direcionamento, né? Ora, isso é importante para nós, porque o mundo hoje elegeu várias coisas como sendo luzes, né? E o mundo diz, olha, a salvação está nisso aqui, ó. Mas a gente precisa reafirmar que só existe uma luz verdadeira, que é Jesus, que é o Evangelho. Não tem direcionamento fora disso, né? Uma das grandes dificuldades do nosso tempo, irmãos, é que o Evangelho hoje, a perseguição que se dá contra nós, é uma perseguição na ideia de ridicularização, tá? Eu estava conversando esses dias com um jovem que estuda num colégio muito famoso aqui em Goiânia, fazendo pré-vestibular, e ele disse o seguinte: ninguém no meu colégio acha que ser cristão é algo inteligente, é algo de pessoas esclarecidas. Para eles, ser cristão é algo de gente doente, gente fanática, gente que não tem um direcionamento correto da vida, gente cheia de problemas, entendeu? É isso que o mundo tenta vender hoje para as pessoas. Que seguir a Jesus é coisa de gente maluca, coisa de gente doente. E nós precisamos afirmar, olha, o irracional da história não somos nós, não. Não somos nós, não, né? Irracional é você acreditar que o mundo tem uma origem impessoal, que houve uma explosão e, de repente, tudo veio a existir, toda essa organização, toda essa beleza, veio, assim, de uma origem impessoal. Isso, sim, é irracional, certo? E a gente precisa afirmar isso, e o Evangelho de João é o Evangelho que tenta nos apontar para isso. Ora, não há racionalidade, coerência fora de Cristo. Não há direcionamento fora de Cristo. E nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Só que nós temos alguns irmãos que dificultam a nossa tarefa. Nós temos alguns tipos de ramos do cristianismo que meio que dão munição para esse povo, né? O pessoal, tá vendo? Eu falei que vocês são doidos aí, para você ver, olha essas maluquices que o povo está fazendo aí, em nome de Deus, né? Então, a gente tem uma dupla frente de batalha, né? Contra os ímpios, para mostrar para eles a verdadeira luz, e também para ensinar alguns dos nossos irmãos que a verdadeira luz está em Cristo, e não em campanhas, em reteté, sabe? Não em óleo de unção, e nada disso. A luz está em Jesus. Então, a gente tem duas tarefas, né? De mostrar para o mundo a orientação verdadeira e para os cristãos, que também estão longe, às vezes, da orientação verdadeira. Então, a nossa batalha é grande, viu? Amém. Vamos encerrar. Eu gostaria de pedir para o Adriano Canedo orar por nós, colocando a nossa vida na presença do Senhor, e que nós possamos continuar seguindo essa verdadeira luz. Eu quero agradecer aqui, antes da oração, a visita da Luana Furtado, amiga da Natália. A Natália falou que a Luana estaria conosco hoje. Luana, seja muito bem-vinda. Eu espero que você tenha desfrutado da beleza de Cristo nessa noite, tá? Que Deus te abençoe. E vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus,
Deus eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, por podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho de João, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que está escrito, ó Deus. Obrigado pela explicação do pastor Fábio, pelo seu estudo, seu esforço. Obrigado pela comunhão entre os irmãos, que é uma das melhores coisas que temos nessa terra, ó Deus, é a comunhão dos irmãos, é podermos conversar, é podermos estudar a Tua palavra juntos, é podermos falar do Senhor, das Tuas obras, dos teus feitos, ó Pai, na vida do mundo e nas nossas vidas particularmente, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por esse momento, que ele possa permanecer para sempre, que até o final dos tempos, ó Deus, o Teu povo possa se reunir, estudar a Tua palavra, nem que seja escondido, como de fato acontece em muitos lugares do mundo, ó Deus, talvez até na maioria, como nos países muçulmanos, ó Pai, onde as pessoas se reúnem em segredo para estudar a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa a Tua igreja do Jardim América, a Tua igreja de Goiânia, a Tua igreja do Brasil e do mundo, pois é em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, bem rapidinho, só uma orientação aqui. Nós estamos mostrando o prólogo. Eu queria dar uma orientação à questão de marcação da Bíblia, tá? Eu não sei se vocês têm o costume de fazer isso, eu sei que alguns não gostam. Mas se você gosta de marcar a Bíblia, escolha aí pelo menos umas 4 cores, né? Nesse estudo de João, faça isso. Escolha pelo menos umas 4 cores e marque, por exemplo, esses pontos do prólogo com esses pontos que vão estar lá no restante do Evangelho. Porque o que João está fazendo é apresentando no prólogo um mini evangelho em 18 versículos. E depois ele vai desdobrar isso lá na frente. Então, por exemplo, palavras como luz, vida eterna, outra palavra, vida, essas palavras vão aparecer mais vezes. E é interessante que algumas dessas palavras vão aparecer sempre 7 vezes, tá? E aí você pode falar assim, mas por que João faz isso? Ora, João é um cara muito meticuloso, tá? Na escrita. Então, ele usou a palavra no prólogo, depois ele vai tentar repetir essas palavras dentro de alguns padrões, tá? Então, é muito importante a gente olhar esses padrões aí na leitura bíblica. Então, você está lendo a Bíblia, viu uma palavrinha que é importante, e marque com outro ponto que você viu também, porque isso tudo faz relação, tá? Isso vai nos enriquecer no estudo bíblico. Amém? Vamos tirar nosso selfie aí, os irmãos que estão com a câmera desligada, se puderem ligar, para mim tirar um selfie aqui, bonito aqui, dessa turma bonita que está aqui hoje. Esse povo abençoado que está aqui nessa sala. E, ó, só gente, só artista aqui, ó. Que benção. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe. A irmã Nete, que essa camisa do Vasco aí, ô André, ajuda aí, André. Eu ia comentar isso, que nós temos pelo menos um flamenguista com uma camisa do Flamengo aí. Eu pediria que não viesse assim no próximo ensino, porque não dá, né? Não dá. Flamenguista não tem como. Amém. Vamos ver se posso à vontade, viu? Para te homenagear, no seu último dia aí vai entrar de férias. Entendeu? Pois é, você quer que eu entre em férias em desespero, irmã? Que conversa é essa? Vamos junto aí, flamenguistas. Isso aí. Amém. Vou tirar o selfie aqui, todo mundo aí com isso. Não sou mais cair assim, não, gente. É porque essa camisa era do Daniel, não estava mais servindo nele. Aí eu vesti servir em mim, aí eu falei assim, vou ficar para mim. Brincadeira, essa é vascaína mesmo. Aqui, tá todo perdoado. mundo salvo. Amém. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei aqui. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Fábio, Boa noite. você vai disponibilizar o slide? Vou mandar lá no grupo. Vou mandar agora lá no grupo, que aí todo mundo pode usar. Tá bom? Então tá bom, então. Tá bom. Um abraço. Com Deus. Tchau. Aproveita as férias, menino. Aproveitarei. Pode ter certeza. Boas férias, Fábio. Beijo. Amém. Deus abençoe. Boa noite.